Meus irmãos, boa tarde. Graça e paz do nosso Rei Jesus Cristo. Como o André falou, é uma alegria sem tamanho nós estarmos reunidos aqui mais um sábado, não é? Para seguirmos com os trabalhos aqui de plantação da nossa Igreja Batista Herança Reformada. Vocês que nos visitam pela primeira vez, vocês são muito bem-vindos. Uma alegria receber vocês aqui. Nós estamos numa série de exposições no Evangelho de João. Chegamos finalmente naquele grande e glorioso discurso e conversa do Senhor Jesus com Nicodemos, não é? Um texto que resume para nós a gloriosa verdade e exortação do Evangelho para as nossas almas. E hoje nós vamos tratar dos versículos 13 a 15. Obrigado, Gustavo. João capítulo 3, versos 13 a 15. Sei que vocês estão muito ansiosos aí para a gente tratar do versículo 16, né? Mas a gente chega lá na semana que vem. Isso se a gente conseguir esgotar o conteúdo aqui desses 3 versículos, tá? Tem muita coisa aqui que a gente precisa tratar de maneira bem exaustiva, mas eu imagino que nós conseguiremos. João capítulo 3, versos de 13 a 15. Isso que nós trataremos e veremos aqui já é uma introdução, não é, da missão do Filho de Deus que nós veremos na semana que vem, muito provavelmente dos versículos 16 a 21. Então vamos ler o Santo Livro. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai Santo, damos ao Senhor honra, glória, domínio, poder, majestade, império e sabedoria, pois o Senhor é digno, o Senhor é Rei soberano, e sabemos que no Teu Filho Jesus o Senhor nos recebe. Sabemos que no Teu Filho Jesus nós temos vida eterna, e sabemos que no Teu Filho Jesus o Teu Espírito o exalta na exposição da Tua palavra. Senhor, rogamos a Ti que nessa hora o Senhor nos dê graça iluminadora, para que possamos compreender a Tua palavra, para que a Tua palavra queime as nossas almas, rasgue as nossas almas, quebre os nossos joelhos, nos dê olhos para que possamos ver, ó Deus, a glória do Teu Filho nessa hora. Dê, Senhor, a mim fidelidade na exposição da Tua palavra, ó Deus. Edifica a Tua igreja, chame pecadores ao arrependimento nessa hora, ó Deus. Nós rogamos a Ti, Senhor, sabendo que no Teu Filho o Senhor recebe as orações dos Teus eleitos. E é no nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, nós começamos a tratar na semana passada sobre aquela doutrina que foi abandonada, que foi esquecida pela igreja, inclusive algumas reformadas também, que é a doutrina do novo nascimento. E o novo nascimento, meus irmãos, como foi exposto pelo nosso irmão André na semana passada, é um tema, é um assunto que nós não podemos falhar. Nós podemos escorregar em muitas outras coisas, mas na doutrina do novo nascimento nós não podemos. Porque como nós já vimos e já falamos aqui, se nós crermos em um Deus falso, nós teremos esperança em um céu falso, uma redenção falsa, e nós chegaremos num novo céu e numa nova terra falsos. Em outras palavras, seremos lançados no inferno e receberemos a justa punição e condenação dos nossos pecados. Então aqui, nós não podemos falhar de jeito nenhum. E óbvio também que a doutrina do novo nascimento, ela tem uma irmã gêmea, não é? Ela não caminha sozinha, ela repousa num conhecimento de quem é a pessoa do Senhor Jesus Cristo e o que Ele fez por pecadores. E o novo nascimento, portanto, é algo glorioso, sobrenatural e necessário. Vai além do que nós estamos acostumados a ver, não é? De levantar as mãos, de ir à frente, de ter uma experiência emocional onde você chora porque tem um tecladinho tocando de fundo. Ou, algo que nós também estamos acostumados a ver, fazer aquela oração do pecador. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, como se Deus estivesse agora escrevendo o seu nome no livro da vida. Como se isso já não fosse um decreto eterno e que o livro da vida já não tivesse sido escrito antes que houvesse mundo.
e vai além de cumprir alguns ritos religiosos. Não é? Vai além de você cumprir o seu checklist religioso. Vai além. A doutrina do novo nascimento vai além de tudo isso. O novo nascimento batiza o coração do pecador em um mar profundo chamado amor por Jesus Cristo e desejo de conhecê-lo, mas com um fim bem específico, para obedecê-lo. Algo que antes um pecador morto em seus delitos e pecados jamais poderia pensar, não é? Mas agora, conhecendo quem Jesus Cristo é, o coração de quem nasceu de novo deseja e anseia, tem uma fome por ele sem igual, porque agora os seus olhos foram abertos, ele recebeu vida eterna. Então, alguém que nasceu de novo é alguém que se prostra humildemente a tudo aquilo que a palavra de Deus diz sobre o Senhor Jesus Cristo. Não é? No texto que nós lemos agora, nós encontramos algumas verdades sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo que devem ser cridas e confessadas por todos aqueles que nasceram de novo. É algo profundamente inegociável. E o título, então, do nosso estudo, da nossa pregação de hoje é Evidências do Novo Nascimento. E nós separamos aqui nesses 3 versículos 3 evidências, não é? Do novo nascimento. É algo que você também pode aproveitar e ao longo da exposição ir fazendo uma autoanálise no teu coração para saber se você não é apenas alguém simpático ao Evangelho, que celebra a teologia reformada, mas que está ainda rumo ao inferno. Então, a primeira evidência é crer que Jesus é o Filho do Homem Celestial. Versículo 13. A segunda evidência é crer que Jesus é Deus homem, ainda, no versículo 13. E o último ponto e a última divisão do nosso estudo é crer que Jesus perdoa pecados e dá vida eterna. Isso nós veremos nos versos 14 e 15. Deixa eu colocar aqui o cronômetro, senão vocês já sabem, né? Então vamos à primeira parte da nossa exposição de hoje. Então o título da mensagem é Evidências do Novo Nascimento. Lembrando que aqui é uma continuação também do que foi exposto na semana passada. Então se você não quiser ficar só com a parte B, né, dá uma olhadinha lá no nosso canal no YouTube, na parte que o André expôs na semana passada, e aí você completa então essa sessão do capítulo 3 do Evangelho de João. Então a primeira evidência de alguém que nasceu de novo é que esse alguém crê que Jesus é o Filho do Homem Celestial. Vamos então olhar o versículo 13. O versículo 13 diz: Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. É bom a gente lembrar que no versículo 12, Jesus está falando sobre nascer de novo, Nicodemos está ali sendo bem literalista, né? Conforme alguns amigos que querem ler a Escritura de maneira literalista, Nicodemos, Jesus está falando com ele sobre nascer de novo, e ele, olha, como é que pode um homem, eu sendo velho porventura, voltar ao ventre da minha mãe? Isso é possível, né? Aí o Senhor Jesus diz no verso 12, olha, você é mestre, né? Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? E aí então, a partir do versículo 13, ele mostra que ele tem as credenciais necessárias para ele falar sobre o que ele está falando. Porque ele é o Filho do Homem que desceu do céu e que esteve para sempre, desde a eternidade, no céu. Vamos considerar essa expressãozinha, ou esse título, que o Senhor Jesus, é o título favorito dele, né? O Filho do Homem. Se você perceber e ler os evangelhos, eu desafio você até a contar quantas vezes o Senhor Jesus aplica esse título a ele mesmo. É o título favorito dele. Ele é chamado de Filho de Deus, ele é chamado de Cordeiro de Deus, ele é chamado de Raiz de Davi, mas nos evangelhos a gente vê que esse título, o Filho do Homem, ele é o título que o Senhor Jesus mais aplica a si mesmo, é o título favorito dele. Esse título, ele aparece 85 vezes em todo o Novo Testamento, só para vocês terem uma ideia. 83 estão nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, 1 está em Atos e 1 no livro de Apocalipse. O que esse título transmite para nós? Primeiro, que Jesus Cristo ele é plenamente humano. E aqui a gente verá, no último ponto, algumas heresias já começam a cair aqui. Jesus mostra que ele é plenamente homem. Mas, para além disso, esse título ele é um título messiânico. Então, Jesus está aqui diante de Nicodemos, um doutor da lei, como vocês viram, não é?
ele procura Jesus à noite, e eu vou fazer um trocadilho aqui, porque muito provavelmente seu coração também está em trevas, não é? Então ele procura Jesus à noite, porque em público as pessoas poderiam ver. Jesus acabou de expulsar uns loucos que estavam fazendo comércio da casa de Deus lá. Então ele já está sendo amado por alguns e odiado por outros, sobretudo da cúpula, não é? Religiosa, dos doutores da lei. Então o Senhor Jesus está diante de Nicodemos, que conhece várias passagens do Antigo Testamento, se não todas elas, as profecias messiânicas, e Jesus está dizendo para Nicodemos, então, que ele é aquele de quem Daniel, capítulo 7, 13 e 14, profetizou. Eu vou ler aqui para vocês. Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14, dizem assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Essa profecia de Daniel é uma referência à ascensão, à exaltação do Senhor Jesus Cristo após sua morte e sepultamento e, portanto, ressurreição. E esse texto é um dos textos mais gloriosos na Escritura, que mostram para nós como será o futuro da igreja, como será o futuro do reino de Deus, porque o Filho do Homem, ele recebeu domínio e glória. Por um acaso, vocês se lembram de Mateus 28? Do 18 ao 20, foi-me dada toda a autoridade no céu e sobre a terra. Eu sou rei soberano, eu venci todos os meus inimigos. Portanto, vão e discipulem as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então, longe daquele terror, né, apocalíptico de Cidade Alerta que a gente vê por aí, que quanto pior, melhor, quanto mais guerras, mais sinais de que o Senhor está vindo, na verdade é o contrário. O Senhor Jesus voltará quando ele vencer todos os seus inimigos e todos os povos, nações e homens de todas as línguas o servirem. E o seu domínio é eterno. Portanto, os inimigos que nós vemos hoje do Evangelho de maneira mais eficaz no mundo, como por exemplo o comunismo e o islamismo, que são fortes inimigos que ainda não foram derrotados nesta era, eles serão derrotados. Porque o Senhor Jesus venceu todos eles. Ele é aquele que tem domínio, honra e glória, não só no céu, mas também na terra. Portanto, essa é a esperança que a igreja deve ter, essa é a esperança que motiva o nosso trabalho, essa é a esperança que move esse trabalho de plantação de igreja, não é? E esse é o poder que repousa no Senhor Jesus Cristo. Essa, portanto, é a esperança que a igreja deve ter. Não é um futuro catastrófico onde a igreja perde, onde o Senhor Jesus é como quase que fosse um mendigo, fracote que não tem poder para derrotar os seus inimigos. Muito pelo contrário. A escatologia que vem da Escritura é aquela escatologia vitoriosa, que mostra a glória do seu cabeça federal, a glória do reino de Jesus Cristo, e que, portanto, ele vencerá os seus inimigos. É uma esperança que não vem de jornal, que não vem da mente humana, mas que vem da Escritura, de textos como esse que nós vimos de Daniel. Então, o Senhor Jesus aplica esse título a si, porque ele está enfatizando a sua plena divindade, mas também dizendo que ele é o Messias prometido. Nós vimos há 2 semanas que ele é o templo, ele é a realidade que o templo apontava. Ele é a realidade que a Páscoa apontava. Ele é a realidade que o Antigo Testamento profetizava. Então, dito isso, vamos avançar. Agora, sabendo o que significa o título Filho do Homem, que nessa passagem é usado 2 vezes pelo Senhor, nós vamos considerar o Filho do Homem que desceu do céu. Ainda no versículo 13, a gente lê, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Por que o Senhor Jesus está falando isso para um doutor da lei? Qual que é o pano de fundo cultural e teológico aqui que faz com que o Senhor Jesus, então, traga esses elementos direto para Nicodemos? Primeiro, que no judaísmo, aqui do primeiro século, havia algumas lendas de que pessoas que foram santas no passado, elas haviam tido uma experiência com Deus, e elas subiram ao céu, e tiveram uma compreensão especial da vontade de Deus que outros não tiveram. Havia essa lenda que rolava no judaísmo do primeiro século. E aí então o Senhor Jesus diz, olha, ninguém subiu ao céu, no sentido de compreender a vontade divina, o decreto divino e voltar e ensinar aquelas coisas. Você poderia talvez pensar Paulo, que foi ao terceiro céu, mas foi lhe dado um espinho na carne para que ele não se ensoberbecesse, e ele nada comenta até lá. E até quando ele fala, olha, conheço um homem,
Né? Ele não fala, eu fui. Ele, conheço um homem que viu coisas inefáveis, mas ele não fala as coisas que ele viu. Então a gente poderia pensar nele. A gente poderia pensar também em Enoque. Como assim, né? Ninguém subiu ao céu. E Enoque? E Elias, que não conheceram a morte, que o Senhor os tomou para si? E as pessoas que foram ressuscitadas, né? É por isso que nós precisamos compreender bem o sentido aqui. Porque inimigos do Evangelho afirmam que, olha, como assim ninguém subiu ao céu? Pessoas foram ao céu. Pessoas foram arrebatadas ao céu. Pessoas foram tomadas ao céu. Então há uma contradição aqui, a Bíblia é mentirosa, etc. Então veja a necessidade que nós temos de saber interpretar textos, tá? Então o sentido aqui é que todas essas pessoas que foram ao céu, né, que foram tomadas para Deus, é bom lembrar que elas não foram ao céu sem a obra mediadora de Jesus Cristo. Tá? De maneira extraordinária, a obra redentora de Jesus Cristo e graciosa foi aplicada a elas para que elas tivessem condições de ir ao Senhor. Então esse é o sentido de que essas pessoas, elas não foram lá, elas não compreenderam o decreto de Deus e voltaram para ensinar. Então, esse aqui é o sentido aqui. No caso de Jesus, o céu era o seu habitat natural. Vocês lembram daquele curso que nós fizemos em Colossenses 1, do 15 ao 23? Mostrando que Jesus Cristo ele é eterno e que ele esteve com o Pai desde sempre. Então, o céu, a glória do céu é seu habitat natural. Ele é o Senhor do céu que de lá desceu. E ele desceu, meus irmãos, do céu para levar aqueles que não podiam ir ao céu por suas próprias obras. Os homens, por suas próprias obras, só podem se aprofundar cada vez mais no nível de condenação que eles receberão no inferno. Como disse George Whitefield, é mais fácil um homem subir ao céu por uma escada de areia do que ele ser salvo pelas suas próprias obras. É impossível. Então, aqueles que não podiam subir aos céus por suas próprias obras, recebem então graciosamente a vinda do Senhor do céu, para que então ele possa conduzir esses pecadores ao céu. Jesus veio abrir os portões celestiais eternos que estavam fechados para os pecadores, por conta da quebra do pacto de obras. Vocês se lembram? Nosso antigo pai, nosso antigo cabeça federal, quebrou o pacto que Deus fez com ele no Éden, e então quando ele desobedece a Deus e quebra, ele não obedece ao Senhor, ele quebra os termos desse pacto, a maldição que Deus havia dito, portanto, vem a toda a posteridade de Adão. Não só Adão e Eva morreram, e os seus filhos na sequência, mas todos os seres humanos que são naturalmente descendentes de Adão e de Eva. Então esse é o grande problema da humanidade. Os homens estão mortos em seus delitos e pecados. Todo ser humano que nasce. Por isso que é uma luta ensinar meu filhinho de 1 ano a não morder, que dói. A não puxar o cabelo da mãe, que machuca. A não colocar o dedo na tomada, e ele vai crescendo, ele vai compreendendo cada vez mais, e ele vai ficando cada vez mais desobediente, porque ele vai ficando cada vez mais maduro em seus pecados e mostrando como ele odeia a Deus, desobedecendo seus pais. Esse é o grande problema. Mas os portões celestiais, meus irmãos, que estavam fechados para os pecadores, e ele continua fechado para aquele que não está em Jesus Cristo, foi aberto pela graça de Deus através do Senhor Jesus. Por isso que ele veio do céu. Aí eu pergunto a vocês, havia alguém com Deus Pai e com o Espírito na eternidade, na ocasião que foi formulado aquele glorioso pacto da redenção que nós sabemos? Aquele glorioso pacto entre Pai, Filho e Espírito, de que ele salvaria pecadores que quebrariam o pacto das obras, o pacto de obras, pecadores que o rejeitariam. Quem estava lá com o Pai e com o Espírito, quando esse pacto glorioso da redenção e eterno foi formulado, quando o decreto da predestinação, por exemplo, foi emitido na eternidade, quando o plano de redenção e de salvar pecadores foi feito, quando Deus o Pai decidiu dar ao Filho pecadores dessa massa corrompida. Essa decisão, meus irmãos, de salvar pecadores de sua miséria, foi tomada entre Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é que tem mais credenciais de falar sobre essas realidades espirituais do que aquele que estava lá? E que, na verdade, nunca saiu de lá. O Senhor Jesus Cristo. Portanto, ele agora, exercendo o seu ofício de profeta, traz aos homens, trouxe a Nicodemos, trouxe aos homens que viveram durante o seu período, trouxe aos homens ao longo da história da igreja e traz a nós hoje essa gloriosa verdade. Ele revela a nós
que ele, no seu ofício de profeta, é o único que pode nos ensinar o caminho rumo a Jerusalém celestial. Se nós quisermos saber quem Deus é, o que Deus exige dos pecadores, como ser salvo, como crescer na graça de Deus, nós devemos recorrer ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele pode falar sobre o novo nascimento como ninguém, e Ele fala como quem tem autoridade. Certa ocasião, em Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus está lá, falando, finalizando o Sermão do Monte. Ele está ensinando que muitos que falam Senhor, Senhor, naquele dia, muitos falarão que expulsaram demônios, que fizeram obras, que fizeram grandes milagres, e etc. E ele dirá, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que vivem como se eu não tivesse deixado uma lei a ser seguida e observada. São pessoas hipócritas. E no final desse discurso, os fariseus reconhecem, olha, ele ensina como quem tem autoridade. É diferente o ensino dele. Portanto, meus irmãos, o Senhor Jesus pode falar, pode ensinar como ninguém sobre como o homem é salvo, sobre como o novo nascimento ocorre, sobre o que Deus então exige dos pecadores. Vamos avançar. Vamos considerar, ainda no versículo 13, o Filho do Homem que está no céu. Vamos ler mais uma vez o versículo 13. Diz assim, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Note bem o que é dito aqui. Eu não sei qual tradução das Escrituras você está usando, mas algumas omitem essa parte final, ok? E aí vai aparecer uma notinha de rodapé lá embaixo na sua Bíblia, se ela for honesta, tá? Ou quer dizer, se ela for honesta, ela mantém o texto, mas se ela não for tão enganosa assim, vai ter uma notinha de rodapé lá, dizendo, olha, muitos manuscritos dizem e terminam que o Filho do Homem que está no céu. A maioria dos manuscritos gregos, aqui a gente não vai mexer muito nisso, que é uma questão mais técnica, mas só para vocês saberem, algumas Bíblias omitem isso aqui, mas a maioria dos manuscritos originais mantém esse texto lá, ok? Então, é uma discussão sobre crítica textual e etc. Se vocês quiserem, depois a gente conversa sobre isso, tratar sobre isso numa IBD futura, não é? Mas o ponto é, se na sua Bíblia não tem esse texto, troca de Bíblia, tá bom? Na ARA, que é que a gente usa, ele está entre colchetes, né? Eles não tiveram coragem de tirar, graças a Deus por isso, mas está entre colchetes lá. Então esse texto é original, faz parte do original e não deve ser arrancado das nossas Bíblias em português, ok? Vejam, o Filho do Homem que está no céu. Como assim o Filho do Homem que está no céu? Se o Senhor Jesus está encarnado, a natureza humana e divina plenamente unidas na pessoa do Redentor, falando com Nicodemos e dizendo que ele está no céu. O que nós aprendemos com isso? Primeiro que o Senhor, na ocasião da encarnação, lembrem que esse é o segundo maior mistério da fé cristã. O primeiro é o ser de Deus, né? Como é que Deus é um único Senhor, um único Rei, um único Deus, uma única vontade, mas que subsiste em três subsistências ou pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito. É o maior mistério da fé cristã. Uma única essência compartilhadas por três pessoas distintas, não é? Sem separação, sem confusão, mas essencialmente unidas. Esse é o nosso único Deus verdadeiro. E o segundo mistério é a união das naturezas no Senhor Jesus Cristo, a encarnação do Logos, ok? Então o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que o Senhor Jesus não abandonou sua comunhão plena com o Pai. E não abandonou o seu compartilhar da essência divina. Muito pelo contrário. A ocasião da encarnação não atribuiu mudança em Deus. Lembrem, Deus é imutável. Ele não muda em seu ser, em sua vontade e em seus decretos. É isso que traz a nós esperança. Se Deus disse que todos aqueles que forem ao Filho serão aceitos, eu posso confiar que isso é verdadeiro porque Deus não muda em suas promessas e em seus decretos. Se eu vejo na Escritura que o homem é salvo e recebe vida eterna ao se arrepender dos seus pecados e ir ao Senhor, e que ele jamais perderá uma ovelha que pertence a si, porque ele morreu, então eu posso confiar nessa promessa. Se eu vejo na Escritura que Deus quer que nós cresçamos em santificação e graça, mas eu estou lutando profundamente com o pecado, eu sei que nele eu posso saber que eu crescerei em santificação e graça, desde que eu use corretamente os meios de graça. Então, meus irmãos, Deus não muda em seu ser,
e em seus decretos, ok? A encarnação não mudou a essência da divindade. Deus continuou plenamente e continua plenamente imutável. Por isso que Hebreus, Paulo escrevendo Hebreus, no versículo 8, ele diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então, ele não muda em sua divindade em hipótese alguma. Aqui nós vemos também uma clara afirmação de que o Senhor Jesus continuou, mesmo encarnado, a sustentar o universo com sua palavra poderosa, isto é, por meio de sua natureza divina. Jesus Cristo, diante de Nicodemos, o Logos divino encarnado, continuava a preencher todas as coisas. Em verdade, o coração de Nicodemos, a vida de Nicodemos, o oxigênio de Nicodemos, toda a vida de Nicodemos foi sustentada pelo Senhor Jesus até aquele momento com esse encontro entre os dois. E Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, eu criei você. Nicodemos, eu sustentei você. Nicodemos, você nasceu, eu sustentei a vida da tua família porque eu sustentei você até isso. Eu quis que você viesse. Esse encontro foi marcado desde a eternidade. Notem, então, que o Senhor Jesus está aqui enfatizando a sua plena divindade também, mostrando a sua onipresença por meio de sua natureza divina. E notem que ele tem consciência de quem ele é. Veja que o texto não diz isso, e o Senhor Jesus, a pessoa divina, disse. E o Senhor Jesus, a pessoa humana, disse. Não há duas pessoas em Jesus. Há duas naturezas misteriosamente unidas, sem confusão, sem mistura, sem uma natureza tomar atributos da outra. Não, elas permanecem distintas, mas unidas. Cada uma com suas propriedades, atuando como cada uma delas deve atuar para a nossa redenção e salvação. E aqui, meus irmãos, nós temos uma doutrina muito importante e muito cara e esquecida no meio reformado. Hoje, por exemplo, se você perguntar por aí, principalmente em teólogos de internet, o que é ser reformado, ele vai dizer para você, você tem que afirmar 10 pontos. 5 são os solas da reforma, não é? E 5 são a soterologia de Dort. Soterologia, vocês lembram, é a doutrina da salvação. Isso constitui um reformado. Segundo, teólogos de internet. Tá? Historicamente, os luteranos discordariam disso. Em verdade, o termo calvinista, ele surge assim como o termo puritano para descrever aqueles homens influentes que os separatistas ingleses, etc. O pós-reforma, né, que ocorre na Inglaterra e em outros países, Escócia, Holanda, etc. Eles foram chamados de puritanos. Não porque eles tinham pureza pela doutrina, tinham pureza pela doutrina da igreja, tinham pureza pelo evangelho. Porque esse é o sentido. Se você for aplicar o sentido correto, é isso que significava. Okay? Mas eles foram taxados de puritanos de maneira a zombar deles. Olha lá, o Rafa puritano. Olha lá, a Joyce puritano. Olha lá o Jadson puritano. No sentido de, olha lá, os que estão rompendo com a igreja. Olha lá, aqueles que acham que sabem das coisas. Então é no sentido de ridicularizar, de zoar. Tá? E o termo calvinista, ele vem basicamente no mesmo contexto em que o termo puritano ele é usado. Então, os luteranos, eles chamaram os calvinistas de calvinistas por uma razão bem específica. Por conta da sua cristologia e por conta da sua cristologia aplicada à teologia da ceia. Então, ser reformado e ser calvinista, historicamente falando, é você subscrever determinada teologia da ceia do Senhor. Para além da soterologia, para além de afirmar que Deus é soberano, nós temos aqui uma forma histórica que se perdeu entre nós, né, e nós precisamos resgatar isso. Né? Nós, como batistas reformados, afirmamos essa alta teologia da ceia. Se você tiver dúvida, basta ir lá no capítulo sobre o batismo e ceia do Senhor. Tá bem? Eu recomendo que você leia também o Catecismo Ortodoxo de Eccles Collins. Foi escrito em 1680 por um batista particular reformado que subscreveu a nossa Confissão de Fé Batista de 1089, porque todos os reformados e calvinistas sustentam essa visão da ceia do Senhor. Então, quem discorda dessa visão ou dessa teologia da ceia do Senhor não pode ser considerado reformado, não pode ser considerado calvinista, ainda que ele seja monergista em sua soterologia, historicamente falando. E que doutrina é esta? Então, aqui a gente entra num
pedir a tua atenção, que a gente vai entrar agora é bem rápido, mas é algo um pouco denso, algo bem profundamente teológico aqui. A gente precisa comentar isso, tá? Porque está no texto. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Aqui nós temos aquilo que é chamado pelos reformados, na verdade isso foi apelidado pelos luteranos, tá? O nome é extra calvinisticum, tá? Um termo em latim aqui, que foi cunhado pelos luteranos para identificar como os reformados viam a sua cristologia aplicada à ceia do Senhor. Aqui é onde reformados e luteranos concordam e discordam até hoje, tá? Não entraram em um consenso. Extra calvinisticum significa extra calvinista, tá bem? É aqui onde a cristologia dos reformados aparece e é onde, historicamente, como nós falamos, um reformado é identificado. Então, nós temos essa cristologia reformada, e essa cristologia reformada ela é aplicada à vida da igreja na ocasião em que a ceia do Senhor é ministrada. É aí que a gente já vai avançando, tá? Então, guarde bem isso. Luteranos e reformados têm uma cristologia e eles discordam em relação ao sacramento. Vou usar essa palavrinha sacramento, tá bom? Para já introduzir vocês ao conceito, ao sacramento da ceia do Senhor. Então, basicamente, para os reformados e para a teologia bíblica, Jesus Cristo está fisicamente no céu. O corpo do Senhor está no céu, à destra de Deus o Pai. E de lá ele não sai até a sua segunda vinda, por conta da união das naturezas. O Senhor Jesus Cristo assumiu a humanidade e ele para sempre será homem. Para sempre. Ele é homem pleno e nos representa na execução do pacto de redenção ou o pacto da graça. Então, ele sendo Deus homem, o seu corpo está fisicamente ou geograficamente, entre aspas, em um local. E ele não sairá de lá até a segunda vinda. Porém, e aqui é onde entra o extra, o que extrapola, aquilo que é finito para os reformados não pode conter o infinito. Qual que é o raciocínio aqui? A humanidade é finita, ok? Não há nenhum problema aqui. Jesus Cristo assumiu as fraquezas humanas. Ele se cansava, ele sentia fome, ele era homem pleno, ele tinha órgãos, o coração batia, ok? Ele respirava. Mas ele não assumiu pecados humanos, ok? A sua humanidade permaneceu perfeita. Porém, a divindade, ela extrapola a encarnação. Esse é o ponto. A encarnação, ela é verdadeira, a humanidade plena e a divindade plena estão unidas para sempre no Senhor Jesus. Porém, a divindade extrapola a encarnação. É por isso que o Senhor Jesus pode dizer, olha, Nicodemos, eu estou diante de você, mas ao mesmo tempo eu estou no céu, sustentando todas as coisas. Eu estou diante de você, mas a tua vida está nas minhas mãos, e eu sustento você. Então os reformados olharam para isso, para textos como esse, tá? É um texto muito importante para isso. E eles afirmaram, portanto, que, lembrem, não há divisão nas naturezas. Os luteranos acusavam os reformados nesse ponto de estarem dividindo as naturezas do Senhor, ao mesmo tempo que os reformados acusavam os luteranos de estarem misturando as naturezas do Redentor. Eu já explico como eles veem isso. Então, aplicado isso à ceia do Senhor, significa que a presença de Jesus Cristo, na ocasião em que o meio de graça, da ceia é ministrado, Jesus Cristo está presente. De maneira real, mas espiritual. E não física. Isso é chamado de presença pneumática, né? Pneuma de espírito. Então, a presença de Jesus Cristo é real, mas espiritual. E nesse momento, o Senhor Jesus, por sua natureza divina, quando os eleitos, então, tomam o pão e bebem o cálice, o Senhor atua alimentando a alma deles. Por isso que é um meio de graça, é um meio de santificação. Tá? Batistas reformados, historicamente, desde o século XVII, concordam com isso. Também isso aqui não é nada novo. O problema é que a gente tem muitos mestres aí dizendo o que significa ser batista e eles estão completamente desinformados das coisas. Tá bem? Então nós precisamos resgatar essa nossa alta teologia, nossa alta cristologia. Porque antes de falarmos da ceia do Senhor, nós estamos falando de cristologia. Tá bem?
Um assunto profundamente complexo. Em resumo, extra-calvinístico significa que a natureza divina do Senhor Jesus Cristo, ela extrapola a encarnação. Notem, não é separação das naturezas, ok? Mas é simplesmente o Senhor Jesus, através da sua natureza divina, sendo onipresente, preenchendo todas as coisas e estando em todos os lugares. Como que os luteranos, então, veem isso? Os luteranos vão por outro caminho. Eles vão dizer o seguinte. Eles vão dizer que a natureza divina, ela comunica atributos à natureza humana. Tá? Isso eles chamam de, mais uma palavrinha aqui complicada, communicatio idiomatum. Significa comunicação de atributos ou de propriedades. É quando uma natureza, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, comunica uma propriedade à outra. Então, como que eles aplicam isso na sua cristologia? Significa que o Senhor, no seu corpo humano, ele é onipresente. Ele pode estar em qualquer lugar que ele quiser, ao mesmo tempo. Porque a natureza divina comunica a onipresença à natureza humana. Tá? Na ceia do Senhor, ou sacramento do altar, como eles chamam nos seus documentos confessionais, eles dizem assim: o corpo e o sangue de Jesus estão substancialmente presentes com e sob os elementos da ceia de maneira real e física. Percebem a diferença? Eles afirmam que o corpo e o sangue do Senhor estão nos elementos de maneira física, enquanto que os reformados afirmam que o Senhor Jesus está de maneira espiritual, presente na ceia. De maneira, portanto, que a divindade do Senhor Jesus comunica a onipresença à humanidade, que, portanto, ele pode estar lá de maneira física. E aqui, então, é onde os luteranos, nos seus debates, né, esse é um debate muito profundo que aconteceu no período da Reforma, no século XVI, e continua até hoje, mas aqui, quando eles estavam formulando o que era a fé reformada, o que a Igreja Reformada deveria crer, foi um grande debate e eles não entraram em consenso. Tá bem? Então, historicamente falando, um reformado, ele é alguém que tem uma teologia da ceia bem específica. Então significa que um reformado histórico, estrito sensu, que afirma que a ceia é um memorial apenas, sem poder, sem nada, pode ser considerado um reformado? A resposta é não. Historicamente falando, ok? Então, o que nós aprendemos aqui? Que Jesus, portanto, está dizendo a Nicodemos que ele é Deus, que ele é Rei soberano e que ele tem duas naturezas. Aqui Nicodemos vê que ele é humano e a natureza divina que sustenta todas as coisas. Vamos entrar no nosso segundo ponto aqui, meus irmãos. Evidências do novo nascimento. É crer que Jesus Cristo é Deus homem. Ainda no versículo 13, como nós vimos, o Filho do homem que está no céu. Então, aqui, Jesus, sem dúvidas, é plenamente homem. Ele está conversando com Nicodemos. Sem dúvidas, é plenamente Deus. Ele está também nos céus. Portanto, ele tem uma natureza divina onipresente. E, sem dúvidas, ele é plenamente uma pessoa. Ele tem consciência de ambas as naturezas. Ok? Aqui caem algumas heresias que vira e mexe ressurgem por aí, né? Sobretudo em meios pentecostais, neopentecostais e até em algumas igrejas tradicionais por aí. Essas heresias aparecem, tá? Quais são essas heresias? Nós falamos lá no nosso primeiro estudo. Não sei se vocês lembram, mas agora é uma revisão, hein? Eu ia perguntar aqui, ó, o que ensina o docetismo? Eu não vou fazer isso porque a gente está revisando, né? Então, na próxima vez, vocês estejam prontos aí, tá bom? Sobre cada uma dessas heresias. Lembram do docetismo que dizia que Jesus parecia humano, mas ele não era? Por conta da seu apego à filosofia grega, aquilo que é físico, é carnal, é ruim, é mal, Deus é bom, portanto ele é só espiritual, então ele não pode ser homem, não pode ser humano. Lembram do arianismo, que hoje ressurge nas Testemunhas de Jeová e em outras seitas por aí, que Jesus, ele é divino, ele é Deus, mas ele não é o Deus verdadeiro. Tá? Ele não é plenamente Deus, ele não compartilha da mesma essência divina que o Pai Jeová, como eles dizem. Outra heresia, eutiquianismo, que a natureza divina está em Jesus Cristo revestida de carne humana. A divindade, ela absorveu a humanidade. O Senhor Jesus Cristo, ele é humano só assim em suas feições externas, né? Mas em seu interior
ele está completamente cheio da divindade. E o nestorianismo, outra heresia perigosa, que afirma então que em Jesus Cristo nós temos duas pessoas no corpo de Jesus, aquele que é humano e aquele que é divino. Então, nesse texto nós vemos que todas essas heresias caem em um único versículo, porque Jesus afirma a sua plena divindade, sua plena humanidade, a união das duas naturezas e ele sendo uma só pessoa. Então, por que isso é importante? Porque nós precisamos saber quem é o nosso Redentor. Ele é Deus homem. E a maioria das heresias que são mais perniciosas e mais perigosas, elas vão sempre mexer no ser de Deus. Ora, tirando algo do Pai, ora, tirando algo do Filho, ora, tirando algo do Espírito. Então, essas heresias são muito perigosas porque quem é que me salva? É Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? É o arcanjo Miguel. Ora, criatura vai salvar eternamente outra criatura? Quem é Jesus Cristo? Ele é um profeta. Como é que ele tem poder para redimir alguém? Paulo diz, né? Ora, dificilmente alguém entregaria a sua vida por um justo, mas pode ser que alguém faça. Mas que dirá por 1 milhão de pecadores? Não é? Então, alguém que morre e que se entrega para salvar pecadores que estão debaixo de maldição divina precisa ser alguém todo-poderoso. E a sua obra precisa ter efeitos eternos. Portanto, meus irmãos, nós não podemos brincar aqui. Ok? Nós precisamos usar todos os meios necessários que nós temos, as nossas confissões de fé, os nossos catecismos, que sistematizam muito bem o que a Igreja Reformada sempre creu. Não é? Nos primeiros séculos, os debates acontecendo, eles não tinham, né, papel lá. Male tinha um pergaminho com que a Igreja cria, etc. Era um debate assim, pega lá o pergaminho em João capítulo 1, e aí os caras estão interpretando lá as coisas, um debatendo com o outro, e aí, peraí, tá tudo bagunçado isso aqui. Um diz que Jesus Cristo é duas pessoas, outro diz que ele é o arcanjo Miguel, outro diz que ele não é... Peraí, o que a igreja deve crer? O que o cristianismo ortodoxo e bíblico deve crer? Hoje é fácil. Coloca aqui, ó. Cristologia. Vixe, vai me aparecer 1 milhão de sites. Não é? Então vejam que se nós estamos sendo enganados é por conta de nossa negligência. E eu gostaria de enfatizar isso a vocês. Que o que está em jogo aqui não é meramente um conhecimento correto da cristologia bíblica. É o destino eterno da tua alma. É o destino eterno da tua alma. Então, a pergunta que se faz aqui é: quem te salvou? Quem ele é? Exponha para mim o teu Redentor, que eu direi se você está a caminho do verdadeiro céu. Então, Jesus Cristo é Deus homem, e isso todo que nasceu de novo deve crer e professar. O terceiro ponto e último é crer que Jesus perdoa pecados e dá vida eterna. E agora nós entramos nos versículos 14 e 15. E lá diz o seguinte: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. O versículo 15 ele já está introduzindo, não é, a próxima sessão, que vai tratar da missão do Filho de Deus, o que o Filho de Deus veio fazer, de maneira mais profunda, né? Aqui o Senhor Jesus ele apenas dá uma pincelada, e ele leva Nicodemos a uma história que ele conhecia muito bem como fariseu e doutor da lei. Ele leva Nicodemos lá para Números 21, versículos 4 a 9, que eu vou ler agora para vocês. Então, os israelitas partiram do Monte Mor, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão e nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Pasmem! Olha o que eles estão fazendo. Estamos fartos, Senhor, do teu cuidado para conosco. Meus irmãos, eles estão vivos, respirando. Eles acabaram de ser libertos de mais de 300 anos de escravidão. E olha a gratidão desse povo. Comida ruim, estamos enjoados. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas, a justiça de Deus contra o pecador e contra os pecadores, que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: nós pecamos, porque falamos contra o Senhor, Deus, e contra você. Ore ao Senhor pedindo que nos tire de nós as cobras.
Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze e ficava curado. E aí então o Senhor Jesus mostra que há uma relação entre a serpente que foi levantada no deserto e ele que seria levantado também, não é? Ser levantado aqui, meus irmãos, tem dois significados, tá? É uma referência à crucificação do Senhor Jesus Cristo, que é o ápice da sua humilhação, e uma referência à sua ressurreição, glorificação e exaltação. No Evangelho de João é comum esses temas, revelação divina, exaltação, coroação do Senhor Jesus Cristo e sofrimento, estarem juntos constantemente ao redor do título O Filho do Homem. Então, O Filho do Homem, que é o título messiânico mais usado na Escritura, e mais que o Senhor Jesus Cristo usa para si, está sempre girando em torno dessa obra divina, não é? De revelar o céu aos homens, a salvação aos homens, a sua exaltação e o seu sofrimento e morte. Vocês lembram que desde o nosso primeiro estudo a gente está falando sobre tipologia, né? E a gente está lutando para entender o que é isso, né? Tipos, sombras, realidades e etc. E aqui nós temos um exemplo muito bom do tipo e do antítipo, né? Então, o tipo, ele é uma pessoa, um lugar, um objeto que aponta para uma realidade no futuro, tem até um aspecto profético aqui, para uma realidade mais gloriosa e mais maravilhosa. Então aqui é um bom exemplo que a gente pode dar, não é? Vejam, a serpente de bronze do deserto apontou e antecipou aquilo que é experimentado em Jesus Cristo de uma maneira mais gloriosa. Mas a serpente no deserto, ela não tem poder para conceder vida eterna e curar do pecado, assim como o sangue de touros e de bodes não tem poder para aperfeiçoar a consciência. Então, essa é a relação do tipo e o antítipo. O tipo, ele tem uma glória que é limitada, mas ele sempre aponta para uma realidade maior, que é o que o Senhor Jesus Cristo faz aqui. Então, veja a relação do tipo e o antítipo. Deus concedeu, por conta do pecado do povo, a justiça devida ao pecado. Enviou serpentes para morder o povo, porque eles se rebelaram contra o Senhor. O que Deus fez então, quando o povo se arrependeu? O Deus promove uma nova vida física a eles. Eles foram mordidos pelo veneno da serpente. Vão morrer se não reconhecer o horror do pecado. E muitos morreram, porque eles não foram ao Senhor e não olharam para a serpente que o Senhor promoveu a eles como meio de redenção da sua saúde física. Então Deus dá, por meio da serpente, nova vida física àqueles israelitas que pecaram. O Senhor Jesus Cristo, ele dá nova vida espiritual para aqueles que olham para ele, aqueles que foram mordidos pela serpente do pecado, que reconhecem o veneno mortal do pecado, que reconhecem que o seu destino é morte eterna. Aqueles que olham para Jesus Cristo, portanto, são curados da sua condenação pecaminosa. Então essa é a relação. A serpente no deserto aponta para o Filho do Homem que seria levantado, que traria então não só cura física, se ele o quiser promover em nós, mas o mais importante, que é a cura das nossas almas por conta do veneno do pecado, que nos conduz à morte eterna. Então, no Senhor Jesus Cristo, aqueles que foram mordidos pelo pecado, e toda a raça humana foi condenada eternamente, aqueles que olham para ele com fé verdadeira e que reconhecem que são miseráveis, que são desgraçados, lembrem disso, meus irmãos. Lembrem disso. Nós não somos o ursinho puff de Deus, ok? Deus não morre, amém, Luquinhas? Sabe das coisas desse neném? Deus não morre de amores pelo ser humano pecador. Deus está pronto a abrir o chão e lançar pecadores que rejeitam o Filho, como aqueles israelitas que rejeitaram a serpente no deserto, que morreram por conta do seu pecado, da justa condenação do seu pecado. Se rebelaram contra Deus e ainda rejeitaram o meio que Deus deu a eles de salvação. Vejam o tamanho da ingratidão. Que dirá então o que acontecerá conosco se rejeitarmos o Senhor Jesus Cristo? Uma morte eterna, um lago de fogo nos aguarda se rejeitarmos o Senhor Jesus Cristo. Antes morrêssemos e desaparecêssemos, não é? Como dizem os hereges aniquilacionistas, que quando morremos nós somos destruídos e nada mais acontece. Seria maravilhoso se fosse assim. Pecamos contra um Deus eterno, justo e santo e morremos e acabou, não tem mais nada. Mas há algo sim.
Lembrem que Deus é eterno, portanto a sua justiça é eterna, portanto a condenação é eterna. É por isso que o Evangelho, meus irmãos, o seu chamado é gracioso, o seu chamado é maravilhoso, o seu chamado é ao arrependimento por conta da justa condenação severa que pesa sobre os pecadores. É por isso que nós não podemos brincar aqui. É por isso que nós devemos pesar isso quando nós estamos procurando uma igreja para congregar. Eu quero saber se o Evangelho é pregado lá. Eu quero saber se a minha condição de desgraçado é pregada lá. Eu não quero saber se eu vou prosperar, se eu vou casar, se eu vou ter filhos. Eu quero saber se o Rei soberano da graça é pregado lá com fidelidade. Eu não quero saber se meu pai está lá, se minha mãe está lá, se lá tem mulheres que agradam os meus olhos, homens que agradam os meus olhos. Eu não quero saber se eles estão prometendo saúde física lá. Eu quero saber se o Redentor que é pregado lá tem poder para me salvar da minha condição miserável e desgraçada. É isso que nós devemos ver. É isso que nós devemos pesar. Eu não quero saber se falam em línguas lá, se Deus cura lá, se há grandes sinais lá, se o céu se abre, se as pessoas voam. Eu não quero saber. Eu quero saber se o Evangelho que é pregado lá tem graça, tem esperança, tem solidez para me manter firme no dia mau. É isso, meus irmãos. Nós precisamos parar de ficar buscando sinal aqui, sinal acolá, sinal da onde, sinal não sei o quê. Quem é o Rei soberano que estará comigo quando eu passar pelo vale da sombra e da morte? É Ele que eu preciso buscar. É nele que eu devo confiar. É nele que tem vida eterna. Não nesses ídolos falsos que nós vemos por aí. Que na primeira aflição, poxa, Deus não gosta de mim. Eu vou embora da igreja. Eu vou embora. Deus não me ama. Deus não me quer. Nada dá certo na minha vida. Percebem? Então, assim, nós não podemos brincar aqui. Amém? Nós precisamos pesar essas coisas quando formos procurar uma igreja bíblica. Então, o problema do mundo, meus irmãos, não é que nós temos uma política ruim. O problema do mundo não é o problema da fome, não é questões financeiras, saúde humanitária, Amazônia. Não, o problema da humanidade é que o homem foi mordido pela serpente do pecado. E o veneno dessa serpente levou todos. Levou todos, não há um que se salve, senão o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Por sua obra perfeita, então, ele abriu os portões da graça a todo pecador. Eu não sei como está a sua condição agora. Eu não sei se você já nasceu de novo. Eu não sei, mas eu quero dizer uma coisa a você. Que o Senhor Jesus Cristo abriu os portões da graça para todos aqueles que olham para Ele com fé. E esses portões da graça jamais se fecharão para esses pecadores que reconheceram que são miseráveis e que são salvos em Jesus Cristo. Deixe-me fazer um alerta e a gente caminha para as exortações finais. Confessar e crer nessas coisas não é suficiente. Não é suficiente. Isso é muito importante. Devemos crer nessas coisas. Elas são bíblicas, elas são reais. Todo aquele que nasceu de novo professa. Mas eu quero fazer um alerta a vocês. Satanás conhece todas essas coisas. Melhor do que eu e você. Tem todos os versículos decorados. E ele não é salvo. E ele não nasceu de novo. E ele não nascerá de novo. Tiago 2,19 diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Nós precisamos nos certificar se a nossa fé não é a fé dos demônios. E você pode dizer assim: mas eu sou reformado. Para o inferno com a sua teologia reformada, se você não nasceu de novo. Você vai fazer uso da teologia reformada, como nós já falamos, para debater com os outros, para converter arminiano, para debater com luterano. Ah, não, agora eu tenho uma teologia reformada, assim eu vou lá debater com aquele meu amigo luterano, né? Veja, a fé verdadeira, ela envolve conhecimento verdadeiro. Então, nós precisamos conhecer quem nosso Deus é. Conhecendo quem é nosso Deus, ela gera uma convicção no nosso coração de que o Senhor Jesus morreu, não só por pecadores, mas por mim pessoalmente, e nele eu posso repousar. E esses dois aspectos aqui, qualquer filho das trevas tem, tá? Conhecimento e algum tipo de convicção. Esse último ponto aqui é o que os demônios não têm, e é o que alguém não nasceu de novo não tem e não pode ter. Que é uma confiança amorosa no Senhor. Aquele que nasceu de novo tem uma confiança amorosa em Deus e ele se entrega completamente ao Senhor. Por isso que nós começamos falando que aquele que nasceu de novo busca conhecer mais o Senhor.
Ele está convicto de que ele foi salvo e ele confia amorosamente no Senhor que o salvou. E, portanto, ele busca conhecê-lo mais para servi-lo mais e melhor. Vamos então, meus irmãos, às exortações finais. E aqui a gente finaliza. A primeira exortação final é aos crentes. Você que já nasceu de novo, que tem convicção, tem conhecimento e tem uma confiança amorosa de que o Senhor Jesus Cristo se entregou por você, morreu e ressuscitou para a sua justificação e voltará para levá-lo a Jerusalém eterna e celestial. Você deve alegrar-se em Jesus Cristo. Com essa palavra, renove a sua esperança ao ser lembrado dessas verdades. Em Jesus Cristo há perdão de pecados e vida eterna. Então, seja grato ao Senhor por tamanha graça oferecida e aplicada a você, que foi livre, libertado e curado do veneno do pecado. Louvado seja Deus por isso. Isso é graça. A exortação final, portanto, aos não crentes, aqueles que estão entre nós, que não nasceram de novo, e aqueles que porventura nos acompanharão depois na internet. Eu preciso alertá-lo diante do Evangelho. A sua situação diante de Deus é a pior possível. É a pior possível. Você que não nasceu de novo, pense nisso. A sua situação diante de Deus, diante do tribunal celestial, é a pior possível. Porque você não é inocente. Você não é o ursinho carinhoso de Deus. A justa condenação do Senhor pesa sobre você, que está morto, porque o veneno do pecado o alcançou. A sua enfermidade é terminal. Você caminha a passos largos para o inferno. É por isso que você caminha em trevas, que você deseja os prazeres do mundo, que você procura igrejas por razões terceiras, não pelo Evangelho. Você deve procurar a igreja porque ela tem amigos, porque ela tem um grupo social legal, porque lá tem um pessoal que me aceita, que me entende, lá tem um pessoal que se eu ligar 3 horas da manhã vai me atender. Eu não vou citar nomes aqui, mas no nosso grupo tem algumas pessoas assim, tá bem? Lá eu sei que vão ter pessoas que não vão virar as costas para mim. Lá eu sei que vão ter pessoas que, se eu passar por situação financeira difícil, vão sofrer junto comigo, vão lá sofrer e mover os recursos financeiros para cuidar de mim. Então tem pessoas na igreja por diversas razões. Talvez você esteja procurando uma igreja por essas razões, tá? Então por isso que você procura igreja por essas razões. Por isso que você rejeita a lei de Deus. Por isso que você rejeita os chamados do Evangelho. Porque a santa justiça de Deus está prestes a ser derramada sobre a sua cabeça. Lembre, você é um desgraçado, miserável, que foi mordido e empesteado pelo veneno do pecado. A eterna justiça de Deus pesa sobre você. Mas a esperança não acaba aqui. A esperança. E a esperança, como vimos, é que todo pecador pode nascer de novo. E o Senhor Jesus nos ensinou no Evangelho a como sermos curados da enfermidade do pecado, é como recebemos vida eterna. Olhando para Jesus Cristo. Olhando para Ele com fé verdadeira. Olhando para Ele e reconhecendo, Senhor, é verdade tudo isso que Ele está dizendo aí. O que esse pregador xarope está falando aí é verdade, Senhor. Eu sou pecador, eu sou miserável, eu sou desgraçado, eu não amo os meus pais, eu odeio o Senhor, eu odeio a Tua lei, eu estou morto em pecado, Senhor, é verdade tudo isso daí. O que eu faço? Olhai para mim e sede salvos. Esse é o chamado do Evangelho para nós, para você que não nasceu de novo. Jesus Cristo foi levantado. Pare de guerrear contra Deus. Você já está morto e derrotado nessa luta. Não adianta você tentar lutar. Você já foi derrotado há tempos. Portanto, volte-se a Jesus Cristo e receba a cura da maldição do pecado. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai Santo, te damos graças, Senhor. Te damos graças pelo seu Evangelho. Te damos graças pela Tua palavra, ó Deus. Senhor, nós te damos graças, pois apesar da maldição do pecado, apesar, Senhor, da rebeldia dos pecadores, Jesus Cristo nos dá a vida eterna, e nos perdoa e nos justifica. Ah, Senhor, nós te louvamos, pois o Senhor não nos abandonou. O Senhor providenciou esse dia para ouvirmos a pregação do Teu Evangelho, o Teu doce chamado ao arrependimento. Ó Cristo, nós te louvamos, pois o Senhor é um Redentor amável e desejável a todo pecador contrito, todo pecador penitente. Nós te louvamos, ó Cristo, pois nada e nem ninguém poderia fazer por nós o que o Senhor fez. Nós te louvamos por tão grande graça oferecida, dada e aplicada a nós no Evangelho. Nós te louvamos, Senhor, pois reconhecemos que nós não merecíamos isso. Não merecemos nenhuma consideração de Tua parte. Nós que antes éramos arrogantes, soberbos, mentirosos, imorais,
amantes de nós mesmos, Senhor, rebeldes, facciosos, idólatras. Ó Deus, nós que antes amávamos tudo que o Senhor odeia, ainda assim o Senhor veio a nós, obedeceu a lei em nosso lugar, recebeu sobre si, ó Cristo, a dura ira justa do Pai. Ó Senhor, que foi morto e que ressuscitou e que virá, nós te louvamos, ó Deus. Rogamos a Ti que incomode os pecadores entre nós que não se arrependeram ainda e que não nasceram de novo. Dê a eles, Senhor, uma consciência das realidades eternas que os aguardam. Por favor, ó Deus, por favor, Senhor. Mais uma vez, muito obrigado. E nós te louvamos, ó Cristo Jesus, o nosso Rei que vem para nos conduzir, que vem para nos santificar e que logo, ó Deus, vencerá todos os seus inimigos e nos conduzirá rumo à eternidade. Nós te louvamos por isso. Em nome do Senhor que nós oramos e agradecemos. Amém e amém.